Oi pessoal, sou Rosane Jerônimo, terapeuta, especialista na área de educação e estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre habilidades auditivas. Por quê? Nós temos crianças, com distúrbios auditivos e isso compromete muito o desempenho acadêmico dessas crianças. Então, eu estou aqui para te dar essa dica com esse livro, porque nesse livro aqui, você que é professor, você que é profissional institucional, você que trabalha na clínica com crianças que têm o distúrbio, vocês podem ter aqui opções, para trabalhar a atenção da criança, para trabalhar auxiliando essa criança a fazer uma capacitação auditiva, onde ela vai fazer uma percepção motora, utilizando o corpo dela como introdução auditiva. Ela vai reconhecer os sons que o corpo dela produz, ela vai reconhecer os sons que são do ambiente, junto com o corpo dela, e essa localização auditiva, essa fonte sonora é estimulada, de um lado e de outro da criança, Então, assim, ela tem esse senso de lateralidade tem que ser imposto nessa criança com esses estímulos para que ela possa ter essa percepção aumentada. Então, assim, ela vai ter que ter um senso de direcionamento onde ela vai ter o distanciamento para que ela tenha essa percepção auditiva. Então, assim, dependendo dos lados, de cima para baixo, lado esquerdo, direito, você vai ter um posicionamento para que essa criança tenha uma operação auditiva que ela compreenda, Então, assim, tem vários aspectos e o aspecto que a gente tem que levar muito em consideração é a capacidade auditiva que ela tem para identificar as características de som dentro do todo. Então, assim, a análise e síntese auditiva dela depende da consciência fonológica que ela adquire. Então, a gente vai ver essa dificuldade em combinar fonemas, sílabas, formar sentenças, Então, essa produção de leitura e escrita dela vai ser prejudicada, principalmente na fase da alfabetização. Na fase da alfabetização, a gente verifica lá no primeiro, segundo ano, terceiro, que é o final da alfabetização, que essa criança tem muito comprometimento. Então, algo pode estar errado. Essa criança é disléxica? A dislexia também é muito difícil de ser detectada, mas o distúrbio auditivo, ele é detectado com o exame, Você faz lá, você passa o exame e a criança faz essa medição, essa verificação auditiva, de retorno auditivo, o DPAC, Então, essa fase que a criança tem de alfabetização é a fase primordial, onde você consegue, assim, detectar se ela é disléxica ou se ela tem o distúrbio. Então, essa criança precisa de habilidades de analisar e sintetizar essa audição com essa consciência fonológica. E aí tem esse comprometimento. E para desenvolver essa análise, essa síntese, a criança tem que ouvir os sons, Ela tem que ter uma atenção voltada para a produção oral da pessoa. Então, ela tem que ter a visualização. Então, a pessoa, nessa época de pandemia, com máscara, as crianças não puderam fazer isso. Então, precisa ser sem máscara, E aí ela vai olhar e tentar perceber que som ela vai ouvir. Então, assim, essa capacidade, ela tem essa análise e síntese, Ela tem essa discriminação. Ela vai primeiro ouvir, depois ela vai discriminar. Então, ela vai ter esses sons e ela precisa ser trabalhada com gravuras, um fichário, para ajudar ela, a ter esse reconhecimento.
E nesse livro você encontra várias dicas, tá? Para estar auxiliando essa criança a fazer essa discriminação de som inicial, som final, que é a fase da consciência fonológica, tá? Que não é só você passar o dever e ela copiar. Ela precisa identificar o som inicial, o som final, ela precisa identificar a imagem, ela precisa visualizar você falando, né? E a gente tem esse desenvolvimento perceptivo motor estimulado com essas atividades. Então, essa falta de percepção da criança, ela vai ser aprimorada com os sons que ela produz, com os sons que ela está visualizando, para que ela tenha essa realidade colocada para dentro, né? Então, assim, precisa adaptar os exercícios, precisa adaptar o trabalho em grupo, precisa sempre estimular que a criança tenha exercícios de análise e síntese auditivas. Então, aqui no livro, ele discrimina essas atividades aonde você vai poder fazer todo um trabalho corporal com a criança, né? Porque aquela criança que tem uma inibição psicomotora, aquela criança muito quietinha, ela tem alguma coisa também. Os professores adoram aquelas crianças quietinhas que ficam no canto, né? Mas está errado. A gente tem que verificar aquela criança mais inibida, introvertida. Às vezes aquela criança está só, reproduzindo algo que ela está visualizando. Mas é necessário um trabalho com essa criança, um trabalho fonológico. Por quê? Em outros vídeos eu até falei que do nascimento até 6 anos, a gente tem um período de alfabetização da criança, onde ela passa a reconhecer os sons desde do primeiro trimestre na barriga. E quando ela nasce, ela vai tendo esse reconhecimento, ela vai tendo esses pares silábicos, onde ela começa, né? Aquele blá 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 dela todo, né? Aquele balbucio. E também ela começa a se familiarizar com as vozes que ela ouvia. Então ela reconhece a voz da mãe, reconhece a tonicidade de vozes estranhas. Então ela vai tendo esse repertório todo treinado. Mas se a criança tem um distúrbio, ela vai tendo todo um processo mais retrocedido, né? E quando ela chega lá nos 2 anos, que ela tinha que estar falando umas 500 palavras, 300, 400, 600, até ela chegar no período escolar, ela não tem esse repertório todo e ela é uma criança inibida. E aí lá na educação infantil começa aquele tratamento, né, todo perceptivo motor, de que os sons são produzidos e as crianças reconhecem. Só que com isso tudo a criança não consegue. E aí vai aquela criança sem noção silábica, né, sem conteúdo sonoro, chegando lá na idade que vai atingir o nível de alfabetização dela, que é onde ela precisa segmentar as sílabas, onde ela vai ter uma correspondência dessa consciência fonológica. E com a criança com distúrbio não tem. E aí começam os problemas, né, da criança não ter esse entendimento para prosseguir. E aí você vai conseguir nesse livro aqui identificar vários processos. Ó, você tem aqui, ó, consciência auditiva. Aí tem com crianças maiores, você vai ter aqui vários aspectos que você pode determinar, tá? Aqui a gente tem quando a criança tem o processamento auditivo alterado. Então a gente tem uma listagem aqui pra gente prosseguir. Por exemplo, choro incômodo com ruídos, aumento de tempo de resposta, dificuldade de localização sonora, ela fica meio perdida, falhas na triagem auditiva comportamental, ela não corresponde, déficit de compreensão, desatenção, alteração em emitir sons com R, com L, com S, com Z, dificuldade em seguir as regras,
dificuldade em organizar os pensamentos. Comportamento alterado, né? Muito agitado, muito quieto, como eu falei, a inibição psicomotora. Alteração de memória, porque como é que ela vai ter uma memória auditiva sem estar ali treinada, se ela tem essa dificuldade. Dificuldade de relacionar a audição com a lateralidade, foi aquilo que eu falei, né? Posicionamento, para a criança ver se ela consegue atrás, né? Porque se tiver alguém atrás falando, ela não, às vezes não vai corresponder. Então tem que ter todo um cuidado para ela ser treinada, para ela conseguir perceber algo na lateralidade dela. Então, baixo desempenho escolar, problema de disgrafia, porque ela não compreende, não vai escrever. Inversão de letras, né? Não acompanha conversa de muitas pessoas falando. Tem falhas na interpretação quando vai ler. E não compreende piadas, duplo sentido, porque ela não consegue fazer essa conexão. Então, assim, problema: decodificação, codificação, organização de contextos. Então, assim, tem as sugestões para dar para os professores falarem com os pais, né? Que a gente tem várias coisas, sugestões de comunicação. Esse livro aqui é muito bom, estimular, tá? As habilidades na aprendizagem. Então tem uma listagem aqui enorme. Então eu gosto muito. Meu livro, vocês sabem que é tudo rabiscado, anotado. E ainda tem as minhas fichas que eu introduzo dentro do livro, né? Sempre com aquelas fichinhas para anotar, post-it. Porque você precisa lembrar, tem muita coisa aqui, você vai gostar muito desse livro, tá? Super indico. Esse livro aqui é da... Cadê o nome dela, que agora eu esqueci? É da fonoaudióloga, tá? Especialista em educação. Cadê o nome? Mariângela. Não, Mariângela, tá? É da WAK, né? Da WAK, vou falar WAK. Mas você encontra ele pesquisando no Google, nas melhores editoras também. Tá? Não é um livro caro, mas assim, é um livro riquíssimo que eu super indico. Então, segue a dica, curte, compartilha se gostou desse vídeo, fala com os professores, com os terapeutas, fala com o pessoal. Olha lá, esse livro é muito bom, dica da Rosânia, tá bom?